Todas as vezes que eu dou uma entrevista, que eu tenho essa oportunidade de dizer, olha gente, por que não, né, ligar o esporte à educação? E eu acho que esse é o caminho do clube, tentar fazer com que se entenda que estudar também é importante para ter uma salvaguarda quando encerrar a carreira. Mas não acho que isso é uma crise social, não. Eu acho que é o mercado que define isso. A estrutura do país, do estudo das crianças. Nós temos que tentar estimular, mas não ponho culpa, é diferente. Eu acho que o estímulo é obrigação e necessário. Agora, culpar pelo não conseguir, eu não acho que o clube tem culpa, não. O clube abre uma porta e uma janela de oportunidades e oferece o estudo às pessoas. Se elas não acompanham e não desenvolvem, acho que o clube não pode ser penalizado pela opção dos pais e filhos em ser atleta de futebol. São Paulo tem convênio com várias faculdades, né? E tem uma Campus Sales que é aqui perto, que tem bolsa. E se você quiser praticar qualquer tipo de atividade dentro da faculdade, você tem o direito de ter uma vaga para poder estudar sempre. É por isso que eu acho que o São Paulo é um clube diferenciado quanto a isso. Mas normalmente os clubes utilizam o atleta dentro de campo, né? O que o atleta faz fora de campo, até porque a maioria dos atletas acha que já sabe tudo, não quer que você dê palpite na vida particular, acha que você está interferindo em algo muito pessoal e é pelo contrário, né? Você tenta indicar ou até mostrar algumas situações que já aconteceram e acontecem. Como eu falei para o Ronaldinho agora, quando eu liberei ele, eu falei, muita gente, na hora que eu tinha liberado ele, vamos para casa pra gente tomar um lanche. Falei para ele, tem muita gente que vai chegar para você e vai dizer sua carreira acabou, porque o Flamengo vai fazer isso, o Flamengo vai fazer aquilo. Falei, mas tudo depende daquilo que você faz por você mesmo. O melhor empresário seu é aquele que você olha no espelho. A gente conflita muito com os empresários e com o desejo da juventude aí, né? Que são os carros bonitos, as mulheres bonitas, os Twitter, os tablets, os investimentos assim, até certo ponto de risco. A gente, como conservador, orienta, mas aí já não dá para você entrar na vida, aprofundar, né, em termos de segurança, de garantir algo, de investir em algo que te dê uma estabilidade maior para os meninos, porque isso é uma área já mais particular de cada um. Isso, todo mundo diz que o clube tem que orientar isso, aquilo, mas isso só vai acontecer em muito longo prazo. Em número que seria necessário. Claro que os clubes grandes, o Cruzeiro tem uma escola dentro do CT de formação. Isso a gente tem que falar, bater palma. Tem uma escola lá dentro. Escola estadual, municipal, não me lembro. Dentro da Toca da Raposa 1. Então assim, os jogadores, a família dos jogadores e as esposas, eles têm que também buscar a informação. Não ficar numa situação cômoda de esperar a informação chegar do clube. Se ela chegar, maravilha, isso é uma obrigação do clube. Mas se ela não vier, ele tem que ir atrás também. Isso é muito importante, cobrar do jogador. Mas é muito duro para um psicólogo, eu preciso bater alguém dentro desse sistema educacional. Quem sabe a Dilma, por ser uma mulher, né, se sensibiliza, coloque isso como uma questão a ser refletida. Não dá para o Brasil associar o futebol ao sistema de educação. Não dá para a gente pensar em fazer da Copa do Mundo um grande movimento de reposicionar o esporte nesse país, até porque depois da Copa nós vamos direto para onde? Para uma Olimpíada, né? Então, e eu não vejo nem essa solução sendo dada pelos clubes. Primeiro que eu não acredito que os clubes vão assumir, né, essa condição. Segundo, que mesmo que assuma, como eu vi lá no Atlético Paranaense, eu vi isso, tem aí, na época que eu trabalhei com o Atlético, uns 70 atletas da categoria de base, eles tinham até professores full time, o tempo todo na concentração, dando suporte. Eles tinham um ônibus para levar, para buscar, se não tivesse bem no boletim, não ia ser convocado para os jogos, né? Então eu acompanhei isso de perto, mas mesmo assim, é dentro de um clube. O atleta não entra no clube e vai até o final da carreira dele nesse clube, ele circula. E aí, quando ele começa a circular, quanto mais dinheiro ele ganha, mais vão pensar nele como uma resposta financeira, como um investimento. É difícil você esperar com que algum órgão público venha a atender o interesse de uma classe, né? Acho que o fluxo é o contrário. Nós,
ex-atletas e atletas deveríamos estar iniciando isso, né? Um debate. A gente participa de vários jogos, final de ano, né? Tem essas festas, confraternizações, assim, a gente vê que pessoas assim, muitas vezes, né? Nós temos o caso do Miller aí, acho que o mais recente, que há pouco tempo atrás aí estava em dificuldade, caras que ganharam fortunas, né? Assim, que fizeram a alegria de uma equipe, às vezes do país, né? No Miller até defendeu a seleção em Copa do Mundo, e por uma falta de orientação e também por uma opção de vida dele, acaba, né, como acabou. Essa falta de contato com o público. Quando eu estou jogando, eu entro no estádio, tem 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, mas tem gente me vendo, gente me reconhecendo, e o jogador, quando para, você fica com a sua família e parece que você não é mais ninguém. Então eu senti essa falta também. Eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou tocar. E é legal, porque quando eu comecei a tocar, eu senti essa resposta do público, como você sente quando é jogador, né? Você toca uma música, ela vibra, curte com você, se entrega, fala que te ama, manda mensagem, porra, sabe? Tem uma relação assim que parece que você realmente se você está atingindo outro público, mas não deixa de fazer a alegria das pessoas como é no futebol, entendeu? É importante esse plano B, né? O futebol não é uma coisa tão segura, principalmente nessa profissão. Então é muito importante você ter um plano B, porque o tempo que eu não estiver trabalhando, eu continuo tendo as contas para pagar. Eu acho que você pode até estudar uma metodologia do sujeito ter algum provento ao final da sua carreira, mas não uma aposentadoria. E por que uma telefonista que fica lá não sei quantas horas por dia atendendo telefone, passando ligação, embora hoje eletronicamente seja mais fácil, mas ela faz tudo aquilo e fica uma ascensorista que fica fechada num negocinho desse tamanho, num prédio, 30 anos, por que ela tem que aposentar com 30 e o jogador com 10? Vi uma entrevista do Zico falando que quando ele estava dormindo, ele sonhava que estava jogando, quando ele acordava era um sonho e não era mais o Zico. E eu falava, que coisa esquisita, será que isso acontece? Só quando você para de jogar realmente acontece mesmo. Vira e mexe, eu sonho que eu estou jogando, que eu estou participando do grande clássico, que eu estou jogando, que eu fui contratado, porque é minha chance, conversando com o treinador. É umas coisas muito, muito engraçadas. A gente sonha mesmo, e eu falo pra você que é uma coisa rotineira, sabe? Uma coisa bem rotineira mesmo, porque no mínimo uma vez por semana aí eu tô sonhando com alguma coisa ligada ao futebol, que eu tô participando, que eu tô jogando, que eu sou, que eu não sou. Eu acho isso assim, triste para nós, para nossa classe, porém eu acho que os tempos mudaram. Hoje a gente tem mais opções e até acho que um grau de instrução maior aí, para que pudéssemos aí não só estar pensando nisso, mas mais do que pensar, estar movendo algo. Como eu falei, eu falo muito com o Martoler sobre isso, para dar uma segurança. A vida não é só jogar bola, né, gente? Acho que no meu caso aí 1/3 da vida eu passei jogando bola, mas a vida é muito mais que isso. Eu penso assim no futuro, né? Porque eu penso em ter uma família, ter filhos, então não é nada para mim, né? Para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para minha esposa e para os futuros filhos. Então, esse é meu pensamento, né? Eu trabalho para minha família. E como uma carreira é um ciclo muito curto, quando a gente fala do ciclo que deu certo, que ele já tem o resultado financeiro, que não é só o tempo que eles ficaram, é o tempo que eles ficaram ganhando muito, que é menor ainda. Gente, tem mais aqui. E como ele dedica a vida a fazer aquilo, não investe mais em outra situação, não faz um curso de inglês, não faz uma universidade, nem conclui os ciclos normais aí, secundário e quando ele sai, o que ele sabe fazer de melhor é futebol, então geralmente eles procuram alguma coisa que esteja associada. Então é uma realidade que a gente só consegue mudar essa realidade, não é nem só em relação à consciência do clube.
é um sistema educacional ligado, que dê durante esse período, que obrigue o atleta nesse período a cuidar da sua vida, a se tornar um cidadão com opções de vida depois do campo, né? E se isso não acontecer, nós vamos formar craques e muitos desvios de cidadãos aí ao longo. Então eu não posso me sentir uma pessoa orgulhosa quando falam do Garrincha para mim. O Garrincha, eu digo, gente, o Garrincha morreu na sarjeta. Eu não posso ficar me lembrando dele na glória que ele deu para nós dentro de campo. Eu tenho que me lembrar do cidadão que se perdeu no processo do futebol. O futebol não fez nada pelo Garrincha, não tem do que nos orgulharmos. Ele deu a vida pelo futebol. E o futebol, modalidade, não fez nada pelo Garrincha. Então, quando falo do Garrincha, eu fico assim numa tristeza, digo, gente, eu não posso mais aceitar. Poxa, mas o Garrincha foi de uma outra era. Que a gente tenha novos Garrinchas. Teve um jogador aí que se envolveu com várias coisas, um jogador famoso. Eu chamei ele aqui com o empresário dele e falou, doutor, ele precisa conversar com a senhora. Eu chamei ele aqui e falei, meu filho, não jogue fora a oportunidade que Deus deu para você. Ele foi lá naquela favela que você vivia, te pinçou, te pegou e falou, esse é o meu escolhido, esse eu vou capacitar. Você foi escolhido lá na sua pré-existência. E você veio aqui no meio dos humildes e Deus, aquilo que Ele te prometeu, Ele fez. Eu falo, eu não sou evangélica, não sou nada disso, mas eu tenho clareza disso, eu falo para eles. Portanto, não decepcione Deus, porque um dia você vai estar diante dele e Ele vai falar, o que você fez com tudo que eu te dei?